Em 2026, o governo anunciou que as pensões subiram 2,8%. A ministra disse que a maioria dos pensionistas vai recuperar poder de compra. Os jornais publicaram a notícia, e muita gente achou que o problema das pensões estava resolvido, mas não está, porque por trás desse 2,8%, que parece uma boa notícia, esconde-se uma realidade que poucos querem enfrentar. Metade dos reformados portugueses recebem menos de 462 euros por mês. 1 em cada 5 idosos vive em risco de pobreza, e a idade da reforma não para de subir. Hoje vamos mostrar o que se passa realmente com as pensões em Portugal em 2026. Não o que o governo diz, não o que os números oficiais sugerem, mas o que os reformados vivem todos os dias. Fiquem até o fim porque os números que vamos revelar podem chocar. Comecemos pelo que o governo anuncia. Em janeiro de 2026, as pensões foram atualizadas. 2,8% para as pensões até R$ 1.074 euros. 2,27% para as pensões entre R$ 1.074 e R$ 3.222 euros. E 2,02% para as pensões até R$ 6.445 euros. A ministra do Trabalho e da Segurança Social afirmou que a maioria dos pensionistas vai ter alguma recuperação do poder de compra. E isso é tecnicamente verdade. A inflação em 2025 foi de 2,27%, e o aumento das pensões mais baixas foi de 2,8%, ou seja, um ganho real de 0,5%, meio ponto percentual acima da inflação. Vamos colocar isso em euros. Para um reformado que recebe 500 euros por mês, esse meio ponto percentual significa 2,50 euros a mais por mês. 2,50 euros é o preço de um café com leite e um pastel de nata, uma vez por mês. E este é o cenário otimista. Para quem recebe acima de 1.074 euros, o aumento nem sequer acompanhou a inflação. Houve perda de poder de compra. E para quem recebe acima de 6.445 euros, zero, nenhum aumento. A pensão ficou congelada. O governo apresenta o 2,8% como uma vitória. Mas quando traduzimos isso no dia a dia de um reformado 2,50 euros a mais por mês, a realidade é muito diferente da manchete. Agora vamos aos números que o governo não destaca. Segundo os dados mais recentes, metade dos reformados portugueses recebe menos de 462 euros por mês. Metade. Estamos a falar de cerca de 1,5 milhão de pensionistas com reformas abaixo de 522 euros e 50 cêntimos. A pensão média deste grupo ronda os 450 euros. 450 euros por mês. Vamos fazer as contas do que isso significa em 2026. Uma renda modesta no interior de Portugal, não em Lisboa, não no Porto. No interior custa entre 250 e 350 euros por mês. Em Lisboa, um apartamento T1 custa entre 1.300 e 1.800 euros. Completamente impossível com uma pensão de 450 euros. Mas mesmo no interior, 300 euros de renda deixam 150 euros para tudo o resto. Comida, medicamentos, eletricidade, gás, água, roupa, transportes. 150 euros por mês. A pensão mínima do regime geral para quem tem menos de 15 anos de descontos é de R$ 341,08 euros. A pensão social de velhice para quem nunca descontou ou descontou muito pouco é de R$ 262,40 euros. 262 euros em 2026, num país da União Europeia. E sim, existe o complemento solidário para idosos, que subiu para 670 euros. Mas muitos idosos que teriam direito a este apoio não o recebem porque não sabem que existe, porque não sabem como pedir, ou porque o sistema é demasiado complexo para quem tem 80 anos e não usa a internet. Os dados do INE são claros: 1 em cada 5 idosos em Portugal vive em risco de pobreza. A taxa de risco de pobreza entre os reformados subiu para 19,6%. E entre os idosos com mais de 65 anos,
A taxa atingiu 21,1%. Uma em cada 5 pessoas com mais de 65 anos está em risco de pobreza, num país onde o governo celebra um aumento de 2,8%. Mas o problema vai além do valor da pensão. O problema é o custo de vida que não para de subir. Em 2026, a inflação oficial abrandou, mas isso não significa que os preços baixaram, significa que subiram menos rapidamente. O pão que custava €1,20 não voltou a custar 90 cêntimos, continua a custar €1,20 ou mais. Os preços acumulados dos últimos 3 anos de inflação ficaram, e as pensões não acompanharam essa subida acumulada. A habitação é o problema número 1. Nas grandes cidades, a taxa de esforço para a habitação ultrapassa os 50% do rendimento disponível. Isso significa que mais de metade da pensão vai para pagar a renda ou o empréstimo da casa, e as rendas em 2026 podem subir até 2,24% mais um golpe para quem já não consegue chegar ao fim do mês. Depois vem a energia. A eletricidade e o gás continuam a pesar no orçamento dos reformados. Muitos idosos enfrentam o que as organizações sociais chamam de pobreza energética. Não conseguem aquecer a casa no inverno porque não têm dinheiro para pagar a fatura. A DECO documentou casos de idosos que escolhem entre aquecer a casa e comprar medicamentos. É uma escolha que ninguém deveria ter de fazer. A saúde em Portugal é oficialmente gratuita para a maioria das consultas desde 2022. Isso é verdade. Mas os medicamentos, as consultas de especialidade no privado, quando a lista de espera no público é de meses, os óculos, as próteses dentárias, a fisioterapia, tudo isso tem custos. E para quem vive com €450, qualquer despesa imprevista, uma avaria no esquentador, uma reparação urgente é uma emergência financeira. O resultado é simples de compreender para muitos reformados. O aumento de 2,8% foi completamente absorvido pelo aumento do custo de vida. O poder de compra real, aquilo que a pensão realmente permite comprar, ficou igual ou até piorou. Há outra dimensão desta realidade que afeta quem ainda não se reformou, mas está a aproximar-se. A idade da reforma em Portugal não para de subir. Em 2026, a idade legal é 66 anos e 9 meses. Em 2027, será 66 anos e 11 meses. E a tendência é clara, caminhamos para os 68 anos, segundo um relatório da OCDE publicado no final de 2025. Portugal será o 8º país com a idade da reforma mais alta entre os 38 membros da organização. A idade projetada para quem entra hoje no mercado de trabalho é de 68 anos. 68 anos a trabalhar antes de ter direito a uma pensão sem penalizações. E por quê? Porque Portugal usa um mecanismo automático que liga a idade da reforma à esperança média de vida. Quanto mais as pessoas vivem, mais tarde se podem reformar. A lógica é simples: se as pessoas vivem mais tempo, recebem pensão durante mais anos, e o sistema precisa de compensar. Mas essa lógica ignora uma realidade: nem todos vivem mais tempo da mesma maneira. Um trabalhador da construção civil aos 65 anos não tem o mesmo corpo que um funcionário de escritório aos 65 anos. A esperança de vida média esconde desigualdades enormes. E para quem pede a reforma antecipada, a penalização é brutal. O fator de sustentabilidade em 2026 é de 17,63%, um corte permanente na pensão. Mais 0,5% por cada mês de antecipação. Reformar-se um ano antes da idade legal pode significar perder mais de 23% da pensão. Para sempre. A mensagem do sistema é clara: ou trabalha até os 67 anos, ou aceita um corte pesado na pensão. E muitos trabalhadores simplesmente não conseguem continuar a trabalhar até essa idade por motivos de saúde, por esgotamento, porque o mercado de trabalho não quer pessoas com mais de 60 anos. Perante tudo isto, uma pergunta legítima: o sistema de pensões em Portugal é sustentável? Vai haver dinheiro para pagar as reformas no futuro? A resposta curta é sim, mas com condições. Segundo as projeções do Orçamento do Estado para 2026,
O sistema de segurança social vai continuar a gerar excedentes até 2034. Ou seja, durante os próximos 8 anos, o sistema recebe mais em contribuições do que gasta em pensões. Depois de 2034, as projeções indicam um período de déficits até a década de 2060. O pico do desequilíbrio seria atingido por volta de 2045, mas não ultrapassaria 0,6% do PIB. É um déficit, mas não é um colapso. E há uma almofada importante, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Este fundo, que acumula reservas para cobrir futuros déficits, atingiu cerca de 41,2 mil milhões de euros no final de 2025. 41 mil milhões. Isso representa 15% do PIB português. É uma reserva significativa. A Comissão Europeia confirmou que o sistema de pensões português é sustentável pelo menos até 2070. Não está previsto qualquer colapso. Mas e há sempre um mas, esta sustentabilidade tem um preço. Esse preço são as pensões baixas, a idade da reforma alta e as penalizações pesadas para quem se reforma antes do tempo. O sistema é sustentável porque o Estado gasta pouco por cada pensionista. Portugal gasta 13,3% do PIB em pensões acima da média da OCDE de 9,4%, mas isso reflete o envelhecimento da população, não a generosidade das pensões. Em resumo, o sistema não vai colapsar. As pensões vão continuar a ser pagas, mas isso não significa que as pensões são suficientes para viver com dignidade. Sustentabilidade financeira e dignidade de vida são duas coisas diferentes. O sistema pode ser sustentável e, ao mesmo tempo, deixar 1 em cada 5 idosos em risco de pobreza. E é exatamente isso que está a acontecer. A pergunta que fica é: pode isto mudar? E a resposta é que algumas coisas já estão a mudar, mas lentamente. O complemento solidário para idosos subiu para 670 euros em 2026 e o governo prometeu aumentá-lo até 870 euros em 2029. Se isso se concretizar, será uma melhoria real para os pensionistas mais vulneráveis. O parlamento aprovou a possibilidade de um suplemento extraordinário em 2026, um pagamento extra de 100 a 200 euros para as pensões mais baixas, se as contas públicas o permitirem. É um alívio pontual, mas não resolve o problema estrutural. A grande mudança que muitos esperam e que a oposição tem proposto é transformar esses suplementos pontuais em aumentos permanentes das pensões. Até agora, o governo recusou, mas a pressão política e social está a aumentar. Enquanto isso, o que podem fazer os reformados? Primeiro, verificar se tem direito ao CSI. Se a pensão é baixa e os rendimentos do agregado familiar são inferiores a 8.040 euros por ano, podem ter direito a este complemento. Muitos idosos não o pedem porque não sabem que existe. Segundo, conferir as novas tabelas de IRS. As pensões até 920 euros estão isentas de retenção. Se estão a descontar IRS numa pensão abaixo deste valor, algo está errado e devem contactar a Segurança Social. Terceiro, organizar-se. Falar com a Associação de Reformados local, com a Junta de Freguesia, com a DECO. Apresentar reclamações formais quando os serviços falham. A pressão coletiva é a única força que obriga o sistema a melhorar. Vamos recapitular o que vimos hoje. As pensões subiram 2,8% em 2026, mas o ganho real é de 2,50 euros por mês para quem recebe 500 euros. Metade dos reformados portugueses vive com menos de 462 euros por mês. 1 em cada 5 idosos está em risco de pobreza. O custo de vida, habitação, energia, alimentação continua a subir e engole qualquer aumento. A idade da reforma caminha para os 68 anos, a oitava mais alta da OCDE. E o sistema é sustentável até 2070, mas sustentabilidade financeira não significa dignidade de vida. Esta é a realidade das pensões em Portugal em 2026, não a versão oficial. Não as manchetes, a realidade. Se este vídeo vos ajudou a compreender o que se passa, subscrevam o canal e ativem o sino. Publicamos regularmente sobre todas as mudanças que afetam as reformas e pensões em Portugal. E partilhem este vídeo com quem precisa de ouvir a verdade, familiares, vizinhos, amigos, porque a informação é a primeira arma contra a injustiça. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo.